partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com Fernando Cavalcante, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas. Obrigado pela presença aqui, presidente. Gostaria de saber, inicialmente, como planejar uma cidade como Maceió, com tantas diversidades, principalmente nos aspectos social e habitacional. Bom dia, Flávio. Bom dia, telespectadores. Para o Conselho de Arquitetura é um prazer estar aqui e é um grande desafio. O planejamento das cidades com o crescimento constante e sem uma organização política e coletiva, ele é muito complexo, é um processo muito complexo. Ele requer a participação de profissionais, de arquitetos, de planejadores urbanos, de profissionais que atuem, que entendam a realidade, porque cada localidade tem a sua realidade. E a gente vem no Conselho de Arquitetura numa gestão relativamente nova, a gente iniciou o mandato agora em janeiro, então a gente vai completar ainda 5 meses de gestão, tem muita coisa para fazer, o mandato dura 3 anos, mas a gente já está começando a trabalhar, na verdade tinha ainda muita coisa realizada nas gestões anteriores, é um conselho novo, tem 10, 11 anos, então ele foi criado em 2010, final de 2010, mas a gente já está se articulando e se mobilizando. Maceió agora, nesse caso, está passando por um processo de revisão do plano diretor, então nesse momento é importante que os arquitetos e o próprio conselho cheguem junto e faça valer aquilo que os arquitetos conhecem e que têm domínio da ciência. De maneira geral, Fernando, os gestores públicos acatam essas recomendações da área técnica? De um modo geral, sim. A gente tem tido parcerias dentro do Conselho de Arquitetura, tanto com o Poder Executivo quanto com o Poder Judiciário de Alagoas. E aí, quando a gente fala de Poder Executivo, é tanto estadual quanto municipal. A gente tem municipais, né, dos municípios do interior. A gente está começando a fazer algumas parcerias com municípios do interior, Arapiraca, Girau do Pociano, Palmeira também já entrou em contato com a gente, para que a gente possa levar os arquitetos para essas cidades. Porque, por incrível que pareça, existem municípios alagoanos que sequer têm um arquiteto trabalhando nessa cidade. Então, ainda existe um pensamento de que a arquitetura é uma profissão elitista, é uma profissão cosmética, quando na verdade não é isso. É importante a gente deixar claro para a sociedade que o arquiteto ele é o profissional capaz de melhorar a qualidade de vida. Se a gente pensa no arquiteto como um profissional que vai melhorar o espaço e vai melhorar a qualidade de vida do usuário, a gente chega no que a gente tem hoje, que é a questão da pandemia. Para a gente chegar na pandemia, muitas pessoas estão muito tempo em casa agora, né? A gente tem visto que muitas pessoas estão trabalhando em home office ou mesmo no próprio isolamento social, faz com que as pessoas comecem a perceber algumas coisas dentro de casa que precisa de uma reforma. Então, o arquiteto ele é o profissional capaz de deixar a abertura, a janela no tamanho ideal para que entre sol, para que o vento circule, para que o ar renove, para que a salubridade exista naquela habitação ou naquele edifício de um modo geral, para não ficar um ambiente que crie mofo, um ambiente quente, um ambiente que não dá condições de saúde para a população. E a arquitetura é isso, não é simplesmente algo estético, cosmético, é algo palpável, é uma questão de saúde pública, de fato. E qual a receita para uma cidade, volta à questão inicial, como Maceió, com tantas desigualdades, com tantas grotas, tanta gente morando de forma improvisada? Pois é, Maceió é um exemplo clássico da amostragem que a gente tem dos municípios alagoanos. Maceió, o escritório da ONU Habitat, junto com a CEINFRA do governo do estado, fez um levantamento agora, recentemente, e diagnosticou 100 grotas na cidade de Maceió. Dessas 100 grotas, 1/4 da população vive nessas condições, nessas localidades que não são tão apropriadas para a habitação, e os outros 3/4 moram em condições normais. Normais, vamos normalizar isso por baixo, né? Mas vamos chamar de condições normais. E o planejamento da cidade ele tem que ser pensado olhando todas essas camadas da sociedade, não somente uma camada que mora na orla ou não somente uma camada que mora nas grotas. É um conjunto, é um sistema complexo que se cruza por meio de transporte público, por meio de fluxos e percursos das pessoas. Então, quem habita uma determinada localidade de Maceió frequenta outra localidade. É muito dinâmico esse processo de crescimento da cidade. E pensar na expansão de Maceió e na dinâmica de planejamento da cidade, ela tem que levar em consideração tudo isso. Outra coisa, para a pessoa se instalar numa grota,
né? Primeiramente vem a necessidade. A pessoa não tem para onde ir, busca o espaço mais, digamos assim, não é nem adequado, é o mais possível. Surgiu aquele terreninho ali, não encosta, a pessoa vai lá e se instala. Mas para chegar a esse ponto, primeiro vem a tolerância do serviço público, que permite que se implante um casebre, por exemplo, numa grota. Depois, o próprio serviço público oferece a energia e outros meios como se diz, de condição de moradia, né? Numa situação como essa. E eu lhe pergunto, como resolver uma questão tão complexa como essa? Primeiro, a necessidade. Segundo, a falta de regulamentação dessas questões. É de fato complexo. Quando a gente pensa, vamos voltar para o início do processo. Um cidadão, quando ele vai se instalar numa grota, ele se instala por não ter opção. Não ter opção financeira para comprar um terreno em outro local, não ter opção de se instalar numa outra, porque os materiais de construção civil, eles têm sofrido uma alta nos preços, os terrenos também têm sofrido uma alta nos preços. Então, existe uma especulação dentro de toda a cidade, isso não acontece só em Maceió. Mas existe uma lei, que é a Lei 11.888, que assegura a toda a parcela da população o que a gente chama de assistência técnica em habitação de interesse social. Então, ela dá garantia que toda a população vai ter acesso a um serviço de moradia digna. Então, ele vai ter acesso a um serviço, seja ele por um profissional de arquitetura ou de engenharia, para que tenha uma moradia digna. Então, a partir do momento que se permite a instalação de uma habitação numa condição subnormal, vamos chamar assim, a gente está, de certo modo, descumprindo essa lei, embora seja uma lei que não tenha sanção, mas ela é direcionada ao poder público, para que o poder público financie esses projetos, financie esses profissionais de arquitetura e engenharia, para que eles possam melhorar a qualidade de vida dessas habitações. Aqui em Maceió, a gente já tem alguns trabalhos relacionados a isso. Desde 2017, a gente tem uma parceria com o governo, isso o Conselho tem uma parceria com o governo e com o escritório da ONU Habitat aqui em Maceió, e a gente faz alguns trabalhos nas grotas para melhorar a qualidade de vida, porque não é simplesmente dizer, você se instalou aqui, você tem que sair. Se a pessoa se instala numa grota é porque tem transporte próximo ou porque tem algum meio de contato com a cidade de um modo geral, e simplesmente remover ele de uma grota que está mais central para a periferia, vamos chamar assim, da cidade, pode acarretar um descompasso na vida cotidiana dele. Então, se busca adaptação, é isso? No fim, a gente acaba melhorando aquilo que já está feito, né? A primeira etapa desse projeto, que foi o projeto Vida Nova nas Grotas, a gente atuou na área externa da habitação, nas áreas coletivas, melhorando os acessos, melhorando as áreas mais gerais dessas áreas de grotas, dessas condições subnormais, essas áreas com condições subnormais. E agora a gente já começou o que a gente chama de porta para dentro, fazer as melhorias na habitação das residências. Essas melhorias já estão começando, já tem projeto e algumas já estão começando a ser executadas pelo próprio governo do estado. Então, é essa ação que o poder público precisa ter, garantir com que essas localidades que não têm condições de habitação favoráveis, para que elas tenham acesso de transporte, acesso tanto de mobilidade quanto saúde, educação, os sistemas de água, energia, sistemas de abastecimento de um modo geral, coleta de lixo, para dar o mínimo que essa população precisa. E aí a gente entra como profissionais de arquitetura para melhorar esses espaços. Esse projeto, inclusive, Vida Nova nas Grotas, ganhou um prêmio internacional. Ganhou um prêmio internacional. E agora a gente está atuando com o edital, porque o ano passado, o edital que a gente lançou ano passado, ele não pôde ser executado por conta da pandemia. A gente voltou com as atuações agora, que o governo liberou algumas coisas, e vamos lançar um edital novo em 2021, para que a população dessas grotas, o próprio governo, a assistência social do governo, faz o levantamento dessas grotas e nós contratamos os arquitetos para que eles possam trabalhar nesses espaços. Então, a gente vai lançar agora, ainda esse ano, o edital de 2021. Então, está sempre em constante movimentação essa assistência técnica em habitação de interesse social aqui em Alagoas. De modo geral, Fernando, como é que tem sido a procura por um profissional de arquitetura? As pessoas costumam procurar um arquiteto para realizar obras? De um modo geral, a gente tem um problema no Brasil, uma questão cultural.
Foi feita uma pesquisa em 2015 pela Datafolha e se constatou que 85% da população brasileira constrói por autoconstrução. É o que a gente chama de autoconstrução. E se a gente traz isso no Brasil, se a gente traz isso para Alagoas, vai para 92%. Então, a gente tem uma grande parcela da população que sequer procura um profissional de arquitetura para iniciar um projeto. E isso acaba fazendo com que essa construção, depois de pronta, ela tenha problemas, ela tenha necessidade de correção, tenha necessidade de alguma mudança e vai fazer com que esse indivíduo precise contratar um profissional. Então, no fim, a obra vai acabar ficando mais cara. Então, o que a gente tem tentado é conscientizar a população que precisa de um arquiteto, que arquiteto não é um profissional caro, um arquiteto é um profissional que precisa estar disponível para toda a sociedade de um modo geral, não só uma determinada classe social ou outra, não só para fazer um determinado serviço ou outro, a gente tem inúmeras atribuições e a sociedade tem percebido isso. A gente tem recebido lá no Conselho muitas pessoas que vão pedindo para a gente fazer indicação de arquitetos, embora a gente não possa indicar nominalmente, mas a gente dá a lista de arquitetos de Alagoas para que a pessoa possa escolher e ter o livre-arbítrio na decisão de construir e projetar a sua casa. Ok, nosso muito obrigado a Fernando Cavalcante, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, pela sua presença aqui em Conjuntura. E agradecendo a você também por nos acompanhar.